transformação e salvação, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor use, Deus, a vida do teu filho, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, seja o centro, meu Pai, em tudo, meu Pai, nessa noite. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E aí, galera? Como é que vocês estão? Amém? Todo mundo aí? Aí, isso aí. Bom ver vocês daqui de novo. Tá sempre uma honra pregar, porque primeiro a palavra, ela não é uma honra, irmãos, pregar, porque a gente está aqui em evidência. Pelo contrário, é porque, primeiro, Deus, Ele nos salvou, e por isso nós estamos aqui hoje, ministrando a palavra dEle. Seja aqui com o microfone na mão, seja no nosso dia a dia. Então, grande foi a salvação na nossa vida, amém? Lembre de onde você estava, de onde você está hoje. Lembre de onde Deus tirou você. E também é uma honra porque a palavra, ela corta primeiro para quem prega, né? Depois ela passa para quem está ouvindo. Então, de uma coisa você pode ter certeza: tudo que eu vou falar aqui hoje não é em tom professoral. Eu estou, como disse um herói da fé, você evangelizar é um mendigo falando para outro mendigo onde ele achou o pão. Então hoje eu vou contar para vocês um pão que eu achei, né? E um alinhamento para a nossa igreja, para esse tempo. Alguém sabe, irmãos, qual que é o tema da PIB esse ano? Alguém lembra? Avivamento, amém? Então vamos falar sobre isso hoje. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1. Primeiramente vamos ler do 1 até o 4, tá? Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Você está aí, irmão? Amém? Atos 2, do 1 ao 4. Todo mundo achou? Quem achou, fala amém. Então tem gente que não achou ainda. Amém, vamos lá? O Otávio botou lá também no telão. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quando chegou a festa de Pentecoste, todos estavam juntos num só lugar. Inesperadamente, um som parecido com o de um vento ganhou força, e ninguém sabia de onde vinha. Todo o lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles, e começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito agia. Primeiro vamos falar sobre essa parte, depois a gente vai ler outras coisas aqui em Atos. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o primeiro avivamento da história da igreja. É para lá que nós olhamos quando nós clamamos por avivamento nos dias de hoje. Atos 2 foi o primeiro grande mover do Espírito Santo que provocou um avivamento. Primeiro, esse avivamento não foi marcado no calendário, ninguém sabia o dia, ninguém sabia a hora que aconteceria. A Bíblia fala que foi inesperadamente, foi de repente. Repete comigo, de repente. Foi de repente, meu amigo. Ninguém chegou assim, ó, vamos ficar aqui, né, orando, tal, lendo a Bíblia, que aí, ó, tal dia, tal horário, vai acontecer o avivamento. Não. Irmãos, Deus, Ele não, né, está ali debaixo de ordenanças nossas. Apesar de que Ele faz coisas porque nós oramos em prol daquilo, como diz lá em Tiago, Elias orou para não chover e não choveu, ou seja, causa e consequência, não choveu porque Elias orou para não chover. Então vale essa exortação para nós. Às vezes você pensa, mas eu vou orar para quê? Deus sabe de tudo. Amém, mas a Bíblia não falou para a gente orar
que ele responderia a oração? Deus, na sua onipotência, não estabeleceu este regramento? Olha, vocês vão orar e mediante a oração de vocês eu vou responder. Ser onipotente, irmãos, não significa que Deus vai fazer tudo sozinho, não. Porque às vezes a gente antropologiza Deus, né? Ou seja, a gente coloca características humanas em Deus. Tipo assim, porque talvez se nós, seres humanos, caídos de carne e osso, natureza adâmica, né? Talvez se nós fôssemos onipotentes, nós faríamos tudo sozinho, né? Igual os imperadores romanos, né? Faziam atrocidades, porque tinham todo o poder naquela época. Mas Deus não é assim. Deus, ele tem todo o poder, amém? Ele é onipotente, sim. Mas ele estabeleceu a oração para que ele fizesse as coisas neste mundo. Então, nós somos chamados a orar, a buscar a face dele para que coisas aconteçam. O que os discípulos estavam fazendo naquele momento era isso, buscando a face do Senhor em oração. Ninguém sabia o momento que viria aquele avivamento. Meu amigo, eu me converti em 2015, batizei em 2015. Desde 2015 que eu busco avivamento. Desde 2015 que eu oro ao Senhor em prol de avivamento. Desde 2015 que eu clamo por avivamento, especificamente em Juiz de Fora. Quem me conhece há mais tempo sabe que essa bandeira aqui já tem uns anos, né? Já tem uns bons anos essa bandeira. Por que eu comprei essa bandeira? É a bandeira de Juiz de Fora, para quem não conhece. Para eu visualizar, para eu orar por avivamento na minha cidade. 2015, já passaram-se então 8 anos, né? Nossa, Pedro, você está buscando avivamento há 8 anos. Estou e vou buscar até que ele venha. Porque esse é meu papel. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Se não for na minha geração, que eu desejo que seja, os meus filhos e os meus netos vão colher o que eu plantei agora. Os meus filhos e netos vão colher o que eu estou semeando agora. Se não for eu, pelo menos eu vou deixar um legado. Mas eu não desisti. E não vou parar de buscar até que ele venha. A gente começou a orar aqui na igreja, né, em prol de avivamento. Mas, irmão, eu já oro em casa há muitos anos. E eu não estou falando, Pedro, então você é o cara. Não. Irmãos, tudo que eu falar aqui a meu respeito é para você pensar assim, pô, Pedro, se você conseguiu, eu também consigo. Né? Se você que é pecador assim, e conseguiu, eu também consigo. Então eu estou falando isso aqui para te estimular. Se eu oro há 8 anos, você também pode orar há 8, a 16, a 50. E uma hora vai vir. Como eu estou falando, ninguém marcou o horário. Veio de repente. O Espírito Santo desceu naquele lugar. E maravilhas aconteceram. Então o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é esse. O avivamento vem de repente. Não se assustem se um dia nós estivermos aqui no culto, ou se um dia você estiver na sua casa e o avivamento começar a acontecer aqui em Juiz de Fora. Não se assuste, porque ele vem de repente. Mas, como diz um grande homem de Deus, demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Você entendeu? Amém? Demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Ou seja, o de repente de Deus não é, aconteceu agora. Não, a gente está orando, buscando há anos. Então não fique desavisado, meu irmão, sobre o que está acontecendo. Agora eu te convido a abrir no livro de Atos também, no mesmo capítulo 2, só que lá no versículo 14. Atos 2, versículo 14. Aqui é o apóstolo Pedro explicando o que aconteceu ali naquele momento. Apoiado pelos outros 11 apóstolos, Pedro tomou a palavra e fez este ousado pronunciamento: Irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, ouçam com atenção e procurem entender. Ninguém está bêbado aqui, como alguns estão pensando. Elas não tiveram tempo de se embebedar, porque ainda são 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, Deus diz: vou derramar meu espírito sobre todo tipo de gente.
Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar meu espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres, de igual modo, e eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra: sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro e a lua vermelha, antes que chegue o dia do Senhor, o dia tremendo e maravilhoso. E quem pedir ajuda a mim, Deus será salvo. Eu li do versículo 14 ao 21. Vamos bem explicado aqui. Pedro estava explicando o que acabou de acontecer, aquele avivamento. Vamos definir o que é avivamento? Avivamento não é quando eu fico mais empolgado, ou quando, nossa, o Guilherme está diferente, ele mudou, assim, individualmente. Não, irmãos, avivamento é quando a igreja se desperta. Mas, na minha visão, o principal indício de avivamento é a igreja influenciando a sociedade. É quando a igreja sai das quatro paredes do templo e atinge a sociedade lá fora. Isso é avivamento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de avivamentos que aconteceram ao longo da história. Mas perceba que o que aconteceu em Atos 2 não foi um movimento isolado da igreja ou a mudança de um ou outro, um ou duas pessoas. Não. O corpo sofreu uma mudança e as pessoas perceberam aquilo, a ponto de Pedro ter que explicar o seguinte: Pedro fez um ousado pronunciamento. Meu irmão, olha só, uma coisa eu falo para você: se você quiser ficar na zona de conforto, você nunca vai viver avivamento. Você vai ser salvo, sim, porque a Bíblia fala que para ser salvo, basta você crer em Jesus como único e suficiente Salvador, amém? Mas eu te digo, você nunca vai viver avivamento. Porque avivamento não é para quem está na zona de conforto. Ah, eu estou bem aqui, eu vou na igreja, eu fico quietinho na minha lá, e ninguém mexe comigo, não mexo com ninguém, tá Deus, tá amém. Você é salvo, vai para o céu, né? Só que você não vai viver avivamento não, meu amigo. Porque o avivamento é para ousados. Amém, gente? Exemplo bíblico: Pedro estava no barco junto com os outros discípulos. Jesus estava andando sobre as águas. O que Jesus falou? O que Pedro falou para Jesus primeiro? Senhor, se é você mesmo, manda eu ter contigo aí, eu andar sobre as águas também. O que Jesus falou? Vem. Primeira lição: sempre quando a gente pede experiências com Jesus, Ele nos concede elas. Por isso que eu oro para o avivamento, porque eu sei que a resposta de Deus é sim. Pode ser que não seja na minha geração, mas um dia será. É promessa bíblica. Joel ainda não se cumpriu plenamente. Continuando, o que Jesus falou? Vem, Pedro. Pedro, meu amigo, ele estava no barco dele. O barco representa a zona de conforto. Concorda? Imagina você no meio. Alguém já andou de banana aqui na praia? Alguém já andou? Eu nunca andei, mas eu imagino como é que seja, né? Você está lá no meio do mar, a banana vira, né? Tal. Você fica assim, nenhum medo, né? Nenhum receio, zero receio. Eu acho que pelo contrário, né, Raíssa? Você fica com medinho, não fica? Por quê? A banana ali é o único lugar que dá para você segurar. É a sua zona de conforto, é a sua zona de estabilidade, é a zona ali sólida, concreta. Como diz a minha mãe, o mar não tem cabelo, então não tem como se segurar no mar. Você entrou no mar, já era. Se você não sabe nadar, sabe-se lá Deus o que acontece. Então, agora faz analogia: Pedro no barco. O barco era a banana de Pedro, só tinha ali para ele ficar, era a zona de conforto dele. Aí Jesus chama Pedro para sair da sua zona de conforto e ir para uma zona de instabilidade, de incerteza, que era o mar. Andar sobre as águas, isso é contra a física, meu amigo. Mas é para esse lugar que Jesus chama Pedro. Quer ter experiência comigo, Pedro? Sai da zona de conforto e vem para a zona de instabilidade. Meu amigo, se você não for ousado para sair da sua zona de conforto e ir para a zona do instável,
se você não for ousado para pegar o controle da sua mão e passar para a mão de Cristo, você não vai viver experiências grandiosas com Ele. Nós precisamos de homens e mulheres ousados para viver avivamento, homens e mulheres que estão cansados da liturgia fria, da religião fria, cansados da rotina e que querem mais de Deus. Precisamos de homens ousados para fazer orações ousadas. Precisamos de homens que não estão nem aí para a sua reputação, sabe por quê? Acharam que os apóstolos, que a igreja, que aqueles homens e mulheres estavam bêbados. Outra coisa, se você está preocupado com o que vão achar de você ou deixar de achar, também não vai viver avivamento não, cara. Ah, mas se eu fizer essa oração aqui, será que vão pensar o que de mim? Falaram que eles estavam bêbados. Que eu sempre falo. A Bíblia fala que Jesus nos deu autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho, viver maravilhas, operar sinais, operar milagres. Você tem noção do que Jesus falou, que a gente faria obras maiores do que as dele? Você entende o que é isso, cara? Está na Bíblia. Jesus falou, vocês farão obras maiores do que eu. Maiores. Mas para isso, aí você pode pensar, bom, então tá. Se a Bíblia fala isso, então se Jesus ressuscitou um morto, que estava morto há 4 dias, eu posso ressuscitar um hoje, amém? Amém, gente? Está na Bíblia, está na Bíblia. Mas eu vou dar um outro exemplo para você. Um homem chamado Smith Wigglesworth, que foi um pregador do século 20, ele ressuscitou 14 mortos. 14 documentados. Aí você não pode, eu não posso. Aí eu pergunto, você já viu algum morto ressuscitar? Você fala, não. Já orou para quantos? Nenhum. Não vai ver nunca. Se você não for ousado, vai ver nunca. Sabe aquele cachorro que fica na padaria vendo o frango rodar? Ele fica babando ali, né? Ah, o cachorro não pode comprar o frango, né? Só se cair algum pedaço lá, né? A gente vai ser assim, igual o cachorro na padaria vendo o frango rodar. Vamos ver a história. Ah, glória a Deus. O Smith Wigglesworth orou. John Wesley, Lutero. Amém. Então você vai ficar só babando na história dos outros. Sendo que você pode fazer isso. Mas o que eu falei, aí, irmãos, se você prefere ficar na zona de conforto, descarta o que eu estou falando. Entendeu? Não, porque o meu negócio é ir na igreja só, voltar para casa, né? Ler um salmo pela manhã e tal, né? Amém. Então continua, mano. Aí, mas Pedro continua aqui a falar. O que está acontecendo é o que o profeta Joel anunciou. Irmãos, ninguém estava vivendo nenhuma novidade ali, não. Ninguém inventou a roda naquele avivamento, não. Pedro não inventou a roda, nenhum apóstolo inventou a roda. Ele falou, o que a gente está vivendo aqui hoje é o que Joel anunciou. Quando nós oramos para avivamento hoje, nós não estamos criando nada assim da nossa cabeça, do zero. Não. A gente está vivendo o que a Bíblia diz que nós podemos viver. O que a história mostra que nós podemos viver. Meu amigo, você sabe quantas profecias tem sobre a cidade de Juiz de Fora? Você sabe quantas profecias de avivamento tem acerca da nossa Manchester Mineira, da nossa Princesa de Minas? Muitas. Há diversas profecias que falam que Juiz de Fora irá viver um grande avivamento. Inclusive tem uma lei de 2004 que decreta que Juiz de Fora é a capital do avivamento no Brasil. Você crê que vai acontecer, meu irmão? Eu creio com todas as minhas forças. Estou buscando isso. Quando eu vou para a rua orar por enfermos e pregar a palavra, eu estou buscando isso. Amém? Quando eu vou para a rua fazer essa obra, é porque eu creio que Deus me empoderou disso e que isso é parte do avivamento. Irmãos, não é normal o que nós estamos vivendo em Juiz de Fora esses dias no tocante à igreja. São milagres e mais milagres. Semana passada, teve um rapaz aqui que ele reclamou comigo, olha,
eu tô com tonteira, alguns dias já, e tô com dor de barriga. Aí eu falei, amém, deixa eu orar por você. Naquela primeira oração, ele continuou com as dores, com aqueles sintomas. Aí eu falei, amém, vamos ver. Aí eu fui fazer outras coisas. Depois o Espírito Santo falou para mim, volta lá e ora por ele. Amém. Fui lá, orei por ele de novo. Senhor, tira essa tonteira, tira essas dores e tal. Aí, amém. Na hora ele não falou nada. Só que depois eu estava fazendo outra coisa, ele chegou, ô Pedro, passou, tal. Foi curado aqui na igreja. Na rua nós temos 1 milhão de testemunhos. Novamente eu falo, por que eu estou contando isso? Porque a Bíblia fala para eu contar. A Bíblia fala para você contar o que você faz em nome de Jesus. A Bíblia fala assim que as pessoas glorificarão a Deus através das suas obras. Amém? Todo mundo lembra desse versículo? As pessoas glorificarão a Deus, glorificarão ao Pai através das suas obras. Então a Bíblia manda eu dizer o que eu estou fazendo em nome de Deus. E outra, através do seu testemunho as pessoas verão que o Espírito Santo não acabou lá em Atos ou lá em Apocalipse. Não, que Deus é o mesmo hoje. O Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje. Amém? Amém, gente? Então, ao você contar, fala, não vou contar não, sabe por quê? Porque as pessoas vão achar que eu estou querendo glória para mim. Aí é problema seu. Se você está falando para teologia, né? O elogio, né, a gente dá. Agora, como que a pessoa interpreta, aí é uma coisa da pessoa, concorda? Mas a Bíblia não fala para a gente não falar por humildade. Não fala isso em momento algum. Pelo contrário, a Bíblia manda você falar os seus testemunhos. Então, nós estamos vivendo algo diferente em Juiz de Fora. Só que é só o começo, meu amigo, minha amiga, do avivamento que Deus vai operar nessa cidade. E não é de agora não, há muitos anos já, que as pessoas vão nas praças buscar ao Senhor Jesus, que as pessoas vão nas ruas evangelizar, que tem relatos de milagres, tem relatos do sobrenatural acontecendo. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Tem muitos milagres acontecendo em Juiz de Fora. Tem pessoas sendo curadas. Tem pessoas aceitando Jesus. Então está acontecendo, não vai começar a acontecer, está acontecendo. E é só o começo do grande avivamento que vai ocorrer em Juiz de Fora. Isso não foi a nossa geração que inventou, não. Aqueles que nos antecederam, gerações anteriores que profetizaram isso. Que Juiz de Fora seria o berço do avivamento que iria se espalhar por todo o Brasil. E as nações virão até aqui para saber o que está acontecendo. Você crê nisso? Sinais e maravilhas. Muitas pessoas acham que nós temos que escolher. Não, eu creio no avivamento, né, mas eu prefiro o discipulado. Né? Quem falou que tem que escolher? Você pode operar sinais, maravilhas, você pode evangelizar e pode discipular, não? Ou estou louco, gente? Quem falou que... ou você faz milagres em nome de Jesus, ou você opera sinais e maravilhas, ou você discipula alguém, ou você cuida de alguém. Quem falou isso? Igual o cara que fala, né? Não, eu sou da teologia. Não, eu sou do fogo. Quem falou que tem que escolher? Mano, Jesus era os dois, ele era do fogo e da teologia. Jesus operava milagres, maravilhas, e era uma pessoa também que totalmente ciente da realidade que o cercava. Ele ensinava no templo. Ele respondia questões políticas, sociais. Jesus, pagamos impostos ou não? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Era um homem inteligentíssimo. Paulo operava milagres, mas Paulo também citava filósofos ao pregar, como lá em Atenas. Quem falou que tem que escolher entre ser do fogo ou da teologia? Tem que ser os dois. Tem que buscar os dois. Avivamento tem sinais. Porque tem gente que fala assim, não senhor, mande avivamento, mas também, né, tipo assim, como se tivesse que escolher. Não, eu quero maravilhas, eu quero sinais, eu quero sobrenatural, mas eu também quero cuidar de pessoas. Eu não vou parar de discipular, você não deve parar de discipular, de cuidar, de viver a vida da igreja por causa do avivamento. Não, é o contrário, é por causa do avivamento que aí a gente vai discipular mais, visitar mais nas casas,
Entende? Ter comunhão na mesa. Amém, gente? Vocês estão aí? Todo mundo está entendendo? Olha só. Abre comigo lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Eu avisei, né, que a gente ia ler algumas coisas hoje. Tá? Atos, capítulo 2, versículo 42. Está no mesmo capítulo aí, só que no versículo 42. Tudo isso que eu estou lendo aqui, irmãos, é fruto do avivamento de Atos 2, tá? Olha só o que diz a Bíblia. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Você entendeu? Olha o que diz aqui. Eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos. Avivamento, irmãos, não é seguir o que eu estou falando, fulano, beltrano, é seguir a Bíblia. Não existe avivamento sem Bíblia. O avivamento é um retorno vibrante à palavra. É quando a Bíblia ganha vida na sua vida. Então aquelas pessoas começaram a seguir o ensino dos apóstolos, que era o ensino de quem? De quem? Hein? Sobre quem que os apóstolos estavam ensinando, meu irmão? Cristo. Também não inventaram a roda, não. Eles ensinavam sobre o que Jesus ensinou. Simples assim. Mas olha só, ao mesmo tempo em que eles seguiam o ensino dos apóstolos, ou seja, o ensino, a intelectualidade, a teologia, o que também acontecia? Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Sinais e maravilhas também estavam presentes. O sobrenatural também acontecia. Ninguém chegava lá e ficava só sentado numa classe. Não, tinha classe de ficar sentado, tinha, mas também tinha sinais, também tinha milagres. Avivamento é isso, meu irmão. É quando as pessoas ficam perplexas com o que a igreja está vivendo. Olha só, lá no versículo 47, o povo da cidade apreciava o que via. Olha só, o povo da cidade. Repete comigo, o povo da cidade, fala. Fala, eu não estou ouvindo. Amém. O povo da cidade, não era uma coisa ali que só a igreja sabia, não. Ô Isa, a gente está vivendo avivamento, mas só eu e você sabemos, tá? Não é isso não, meu amigo. A cidade sabia o que a igreja estava vivendo. Não era um clube assim que só é avivamento, tá? Mas só nós sabemos. Não, a cidade sabia. As pessoas viam o avivamento. E olha só como eu falei, avivamento, aí igual fala, não seja extremista, meu amigo. Não ache, então assim, avivamento é só sinais, é só maravilhas, é só sobrenatural. Não, olha só o que a Bíblia fala. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. Cada refeição, a simplicidade do dia a dia ganhou um novo sabor. Então, voltando, tinha sinais e maravilhas? Tinha. Mas quando... Ô Azaf, vamos comer um hambúrguer lá, meu amigo? Mano, esse hambúrguer virava um culto. Era isso que estava acontecendo naquela época. Era o sobrenatural, mas era o natural também, cheio de vida. Amém? Você está entendendo, cara? Você está entendendo o que é avivamento? E assim, para a gente ler por último aqui,
Atos 17, 6. Atos capítulo 17, versículo 6. Vai ser a última referência que eu quero dar para vocês aqui. Se você quiser, pode ver no telão também. Atos 17, 6. Vou até ler por lá que é melhor, olha só. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Quem que são eles aqui? Hein? Hein, gente? Você está aí, meu amigo? Quem que são eles aqui? Discípulos. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Olha a fama dos discípulos, meu amigo. Olha a fama que a igreja tinha. Esse alvoroçado não é no mau sentido assim, de causar bagunça, caos, não. Esse alvoroçado é que os apóstolos estavam vivendo um avivamento. A igreja, os apóstolos não, né? A igreja estava vivendo um avivamento e todo mundo sabia disso. Por que alvoroçado, meu irmão? Sabe por que alvoroçado? Se você for lá e ressuscitar um morto, você acha que ninguém vai ficar sabendo disso, não? Ninguém vai ficar sabendo se ressuscitou um morto. Se você for lá e fazer um cadeirante levantar, uma pessoa enferma ser curada, como Jesus curou cadeirantes, curou cegos, curou surdos, você acha que ninguém vai ficar sabendo? Ah, não, normal. Normal, o cara morreu, agora voltou a ver. Eu vejo todo dia isso aí, todo dia eu vejo isso. Não, por isso que eles tinham alvoroçado o mundo. Era coisa que ninguém nunca tinha visto na vida. Estamos vivendo isso? Eu digo, estamos. Falta a gente viver numa escala maior. Mas eu particularmente, meu irmão, eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Não tem uma semana que eu não volto para casa com um testemunho de milagre para contar. Novamente eu falo, Pedrão, você está querendo se mostrar, né? Não, pelo contrário, eu estou falando, se eu consigo, quem dirá você? Se eu que sou pecador e erro todo dia consigo, você também consegue. Por que não fazer? Por que ficar no barco enquanto Jesus te chama para andar sobre as águas? Meu irmão, assim, até falo lá com os meninos lá vindo, do Peregrinos, né? Gente, se a vida de cristão fosse tão chata quanto é muita coisa por aí, eu também não ia ser não, cara. Imagina se ser crente fosse só, vou na igreja, aí, levanta a mão, baixa a mão, baixa, abre a Bíblia, leu a Bíblia, aí lê a Bíblia como se estivesse lendo uma revista no banheiro. Ora, Senhor, boa noite, tchau. Se fosse chato assim, mano, melhor ficar no mundo, é mais aventura, né? Mas a minha vida não é assim. Minha vida é bem mais empolgante do que eu era quando estava no mundo. Bem mais empolgante. Coisas que eu nunca imaginei viver, eu vivo. A sua também pode ser, mas você tem que escolher, cara. Deus não unge planos e métodos, Deus unge homens. Se você não falar, Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, nada Ele irá fazer na sua vida. Se você se contentar com as migalhas que caem da mesa, ali você vai ficar. Se você quiser ficar no barco, Deus vai te deixar no barco. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, você lembra de Jesus ter olhado para os outros que estavam no barco? Aqui, vocês vão ficar no barco aí? Ué, que isso? Vem também. Cristo falou isso? Não. Quer ficar no barco? Fica. Pedro, você quer vir? Vem. Pode ficar no barco, meu amigo, à vontade. Só como eu falei, você vai ser salvo? Vai, óbvio. Porque se você crê em Cristo como o único e suficiente Salvador, você está salvo. Agora, maravilha, sinto muito, você nunca vai ver, não. Vai só ler na história. Vai só ler na Bíblia. E, partindo para o final, olha só. Muita gente acha, né, que avivamento vem quando tudo está bem, né? Sim.
O avivamento vem quando tudo está legal, né? E como um brinde para a igreja, Deus dá o avivamento, né? Não. Pelo contrário. Quando Joel escreveu essas profecias que Pedro citou, a situação econômica era desesperadora, em razão de um ataque de gafanhotos sem igual. O profeta Joel também estava prevenindo o povo sobre a iminência de um ataque militar que viria por parte de uma nação estrangeira. Guerra e peste. Esse era o contexto de Joel. Estava tudo bem, meu amigo? Não. Avivamento de Atos. Estava tudo bem lá em Atos? Não. Igreja perseguida. Estevão morto a pedradas. Daqui a pouco os cristãos jogados aos leões no Coliseu. Estava tudo legal? Não. Avivamento não é quando, eu estou bem, estou me sentindo bem, minha nação está bem, a igreja está legal, aí Deus vem lá dar um brinde, dar uma cereja do bolo. Não. Geralmente o avivamento vem quando não está tudo bem, não está tudo 100%. Quando você liga a TV hoje, quando você abre os jornais, ou quando você acessa os sites de notícias, está tudo bem, meu amigo? Ou você percebe uma apostasia? Como disse lá em Mateus 4,17, Jesus fala, é chegado o reino. Mas Jesus também falou que teria apostasia. Os últimos dias começaram desde que Jesus pisou nessa terra. Mateus 4,17, Jesus falou, é chegado o reino dos céus. Os últimos dias é um período amplo de tempo que vai da primeira até a segunda vinda de Jesus. Então, quando Joel profetizou que teria essas maravilhas, era um sinal do fim. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nessa janela temporal chamada últimos dias. Vai ter ainda a grande colheita. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 1 ou 2, fala da grande colheita. Isso vai acontecer. E para isso acontecer, precisa de quê? Avivamento. A igreja saindo. A igreja influenciando a sociedade. Eu finalizo dando alguns exemplos aqui. Olha só o que um historiador falou do avivamento operado na Inglaterra na época de John Wesley, século XVIII. O historiador Leck nomeia o grande avivamento como sendo a influência que salvou a Inglaterra de uma revolução igual a que, na mesma época, deixou a França em ruínas. Avivamento é quando a igreja atinge e influencia a sociedade. País de Gales, 1904. A igreja, sabe como é que estava a igreja? Legal. As pessoas iam nos cultos. O Pai do Senhor, tal. Glória a Deus, tal. Todo mundo. O que a gente pensa, né? Nosso avivamento vem quando a igreja está vazia. Não, a igreja está bem cheia, tá? Todo mundo indo nos cultos direitinho, todo mundo religioso, legal. Só que sabe o que acontecia, irmão? Sabe o grande problema? É que faltava algo mais. Que faltava alguma coisa a mais ali. Pessoas entenderam que eu chegar na igreja, né? Cheguei. Aí tá, passa 1h30. Acabou, tal, vamos embora então. Tá, tchau, gente. Agora tem que ver o jogo aqui e tal. É só isso? É só isso que é viver para Jesus? É chato assim? Aí, ou seja, o contexto lá do País de Gales era todo mundo religioso, né? Só que algo estava faltando. A mensagem havia se perdido, tá? O culto, olha só, o culto era bem preparado. As pregações eram aperfeiçoadas, como uma obra de arte, ou seja, oratória, nota 10. Retórica, opa, havia entoação de hinos, olha só. Porém, algo estava errado. Faltava um elemento importante, a paixão, o fogo. Aos poucos, algumas pessoas começaram a notar isso. Uma dessas pessoas foi um homem chamado Jim Howell. Olha só o que aconteceu naquela época lá. A maior necessidade da nação galesa hoje é avivamento espiritual, disse esse cara chamado Jim Howell. De repente, as pessoas começaram a clamar por Deus.
Olha só algumas coisas que aconteceram. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam. As livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblias. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. Você está entendendo, meu irmão, o que é isso aqui? Você tem noção do que é isso? Olha só, em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, nos bares, né? Pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam, deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo à boca, porque o álcool, a bebida alcoólica, era o principal vício da época. Nos tribunais de justiça, não havia casos para serem julgados. A polícia ficava ociosa. Olha isso, cara. Isso aqui não é na Bíblia, não, na história, 1904. Há pouco tempo atrás. 100 mil pessoas convertidas. Eu finalizo aqui com o último exemplo, o avivamento da Rua Azusa, 1906. Na primeira reunião, uma menina que nunca tinha tocado piano na vida, sentou-se e começou a tocar música clássica nesse instrumento. E não para por aí. Uma nuvem física entrava no lugar da reunião enquanto o líder, William Seymour, pregava. E as crianças brincavam de pique-esconde nessa nuvem. Relata-se que pessoas caíam debaixo da unção de Deus apenas por andar no quarteirão próximo ao prédio onde aconteciam as reuniões lideradas por William Seymour. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. No andar de cima, se colocavam muitas muletas na parede, deixadas pelas pessoas que eram curadas. Inclusive, um homem que perdeu o braço em um acidente de máquinas, recebeu um novo instantaneamente. Meu amigo, se você não acreditar depois disso, eu não sei mais o que fazer. Já mostramos na Bíblia e agora na história. Se esses caras viveram na história, por que nós não podemos viver hoje aqui em Juiz de Fora? Por que não? Se esses homens operaram tamanhos sinais e maravilhas, meu amigo, as delegacias fecharam. Saiu nos jornais. Curas, milagres. Olha isso, isso é avivamento. É a igreja sendo igreja. É a igreja fluindo no poder. Dunamis, a Bíblia fala que há em nós o poder do Espírito Santo. Poder em grego é dunamis. A raiz da palavra grega dunamis é a mesma raiz da palavra dinamite. Sabe aquelas bombinhas do Mario Bros? Você é uma delas. Você é uma bomba do reino de Deus. Alguém já viu? Tem uma bomba aqui, ó, uma bomba. Aí uma bomba aqui, ó. Explodiu a bomba. Ah, legal, né? Olá, você viu aí? Explodiu a bomba aí? Tá, beleza. Continuando, gente. É assim que acontece? Não, quando uma bomba explode, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, meu amigo, essa era a mensagem de hoje. Hoje eu quero te encorajar a buscar avivamento em Juiz de Fora. Você pode ficar de pé para a gente orar por isso? Amém? Vamos orar por isso, cara? Enquanto o louvor se posiciona aqui. Cara, eu amo essa cidade, sério mesmo. E olha que eu não sou natural daqui. Eu sou capixaba. Nasci no Espírito Santo. Mas grandes homens que mudaram essa cidade também eram de fora, né? Tanto que o nome é Juiz de Fora, né? Tem até algo profético aí, né? Então, cara, eu amo essa cidade. E por isso eu vou orar por ela até o avivamento vir. Igual eu falo, essa bandeira aqui, tem anos ela. Eu vou comprar a bandeira para levar lá, para mostrar que eu... Não, isso aqui tem muito tempo, cara. Eu sou apaixonado pela história dessa cidade há muitos anos. E eu convido você a ter essa mesma paixão. Amém?
Vamos orar comigo? Senhor, nós oramos, Jesus, por avivamento em Juiz de Fora. Nós cremos, Senhor, mediante a Bíblia, mediante a história, que é possível viver um avivamento nessa cidade. Eu oro, Jesus, para que o Senhor tire de nós toda e qualquer passividade. Nós não fomos chamados para viver uma vida religiosa, no mau sentido do termo. Nós não fomos chamados para viver uma frieza espiritual. Nós não fomos chamados, Jesus, para viver uma vida robótica, mecânica na sua presença. Não. Nós somos chamados para sermos apaixonados pelo Senhor todos os dias. Nós somos chamados para sermos como bombas do reino de Deus. Senhor, se a Bíblia fala que nós podemos viver, então nós podemos viver. Se a história relata que é possível, é possível. Mas eu oro, Jesus, essa noite, de forma ousada, não apenas para que o Senhor faça como em Atos 2, que o Senhor faça como no país de Gales, que o Senhor faça como na rua Azusa, que o Senhor faça como nas Ilhas Hébridas. Não, eu oro para que o Senhor faça no avivamento de Juiz de Fora mais e mais do que o Senhor já fez anteriormente, porque nós não colocamos o Senhor numa caixa. Não é porque o Senhor fez algo bom no passado que o Senhor não pode fazer melhor no presente e no futuro. Que aconteça o avivamento em Juiz de Fora. Vem fazer, Senhor, o que está escrito em Joel. Vem fazer, Senhor, o que a história nunca viu. Usa-nos, Senhor, para este avivamento em Juiz de Fora. É isso que eu te peço, te agradeço, meu Senhor, no seu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor.